mundo, espero que esteja tudo bem com vocês. E eu tô aqui no vídeo de hoje para falar de um assunto um pouquinho mais sério, né? Mas antes disso, eu gostaria de me apresentar, dar as boas-vindas para os novos inscritos aqui no canal, ou para você que está conhecendo a primeira vez. Eu sou a Juliana, né? Tenho aqui o canal Interju, estava fazendo o programa de Au Pair em Nova York até janeiro de 2021 e voltei agora para o Brasil. Então, estou me acostumando de volta, né, à rotina, vendo meus amigos, minha família. E durante esse período, eu tô refletindo sobre várias coisas, né, que já aconteceram na minha vida. E uma delas é a respeito de um tema muito delicado que aconteceu há 5 anos e que praticamente ninguém sabe, né, nem meus amigos mais próximos. Quem realmente sabe isso que aconteceu comigo foi a minha família. E eu decidi vir aqui nesse vídeo compartilhar esse acontecimento por duas razões, né? A primeira delas é porque eu tava conversando com uma das amigas que eu voltei, depois que eu voltei, né, pro Brasil, eu saí com ela e a gente tava conversando e ela tava comentando que ela tem interesse de fazer intercâmbio, mas que ela tinha um medo muito grande. E aí ela me contou a história dela e essa história veio totalmente de encontro com o que eu passei. Então, eu achei, assim, muito interessante eu compartilhar. E aqui, gente, eu tô falando assim, esse não tem intuito nenhum nesse vídeo, de ganhar seguidor, de número de curtidas, de número de views, nada disso, né? Por que que despertou isso em mim? Porque numa conversa com ela veio esse insight de que, de repente, a história que eu passei, a forma como eu lidei com essa situação pode ajudar outras pessoas, né, que estão passando pelo que eu passei em um momento, né, e também porque foi isso, na verdade, que fez eu mudar totalmente o meu estilo de vida e até decidi, na verdade, fazer um intercâmbio, né, tudo começou a partir dessa sementinha que eu vou contar aqui. E porque eu acho também que agora eu tô mais madura para falar sobre esse assunto, né? Eu acho que antes não era o momento, mas agora eu me sinto muito mais à vontade para falar sobre isso de uma forma que eu acho que tem a contribuir com outras pessoas também, né? Então, o que aconteceu? Antes de eu passar por tudo isso, de eu ter a vida que eu tenho hoje, em 2016, bem no comecinho do ano, eu perdi um colega muito próximo de trabalho que era, assim, ele era um colega mesmo, a gente não era nenhum tipo de amigo íntimo, nada, mas a gente sentava perto no escritório, conversava, aquela coisa, né? E pra mim foi algo muito repentino, porque eu lembro assim, dezembro de 2015, festa da empresa, todo mundo, né, conversando, rindo e tal, e em janeiro fomos surpreendidos com a notícia que esse nosso colega estava doente, enfim, infelizmente ele veio a falecer e para mim foi um momento muito difícil, né? Eu era, como eu falei, colega de trabalho dele, mas eu estava acompanhando ali, até pela posição que eu tinha dentro da empresa, por eu estar em um departamento específico, né, eu tinha um contato próximo com a situação. E aquilo me chocou muito na época, né? Ele tinha uma idade muito parecida com a minha, acho que ele era 2 ou só 3 anos mais velho do que eu. E tudo aquilo, parece assim que todas as emoções vieram à tona na minha vida e eu entrei numa fase muito difícil. Eu tava no meu, acho que segundo ano de faculdade, acho que foi isso, segundo ou terceiro, acho que terceiro ano, na verdade. O comecinho do terceiro ano de faculdade, tava trabalhando já, tempo integral, trabalho normal, e então já tinha um pouco de pressão normal do dia a dia, mas essa notícia meio que bateu assim de uma forma avassaladora, né? E eu lembro como se fosse hoje, como que foi, por eu ter essa proximidade de idade, eu comecei a relacionar tudo que tinha acontecido com esse meu colega comigo e bateu um pânico muito grande, né? Como se eu fosse passar pela mesma coisa, eu não sabia mais o que estava acontecendo, eu só conseguia pensar naquilo, né? Parecia que minha vida não ia para lugar nenhum, era a única coisa que eu pensava desde o momento que eu acordava até o momento que eu ia dormir, né? Então eu lembro quando eu dormia à noite, assim, eu tinha um pouco de paz porque eu não ficava pensando naquilo, era um assunto constante na minha cabeça. E
E aí aquilo começou a virar um terror, pra ser bem sincera. Começou a virar uma coisa que eu não tinha como lidar, só eu sozinha, né? Eu conversava com a minha família aqui mais próxima, minha mãe, minha irmã, mas era algo que eu não tava conseguindo lidar mais, né? Eu comecei, só pra vocês terem uma ideia, eu comecei a chegar num estado emocional tão delicado que eu queria só paz na minha cabeça. E na minha ideia, na época, era qual? Eu vou, não sei, vou sair da faculdade, eu preciso ter mais espaço pra pensar, né? Mas graças a Deus, as pessoas certas aparecem na sua vida, as situações certas aparecem na sua vida no momento que tem que aparecer. E eu não fiz isso, né? Pelo contrário, eu continuei conversando muito com a minha família, busquei na época também uma terapeuta, comecei a fazer terapia, busquei uma profissional que a princípio eu não gostei, depois eu busquei outra, né, que me ajudou muito e eu fiquei com ela aí por uns 2 anos, quase 3 anos, e acho que foi a melhor coisa assim, que eu poderia ter feito, né, porque eu comecei a falar mais sobre esse assunto que me incomodava, comecei a me descobrir intimamente e não foi um processo rápido, né, ele foi um processo longo, mas que foi me ajudando muito e aos pouquinhos eu fui entendendo o que era aquilo, né, que era um sentimento realmente do que eu tô fazendo com a minha vida, né, eu acho que o choque realmente do que aconteceu, de eu me identificar tão próxima com a situação foi na minha cabeça, né? Claro, isso tudo em nível inconsciente, demorou muito pra eu entender, mas assim, e se aquilo tivesse acontecido comigo, né? O que eu teria feito da minha vida até então? Eu teria, entre aspas, orgulho do que eu tinha criado? E claro que sim, por um lado, né? Porque a pessoa que eu sou hoje é graças a tudo que eu passei, tudo que eu vivi, tudo que eu experimentei. Mas, por outro lado, eu queria também vivenciar outras experiências, né? Eu queria ter oportunidade de fazer outras coisas, eu queria agir de determinada maneira que até então eu não tinha feito, por N motivos, né? Que acho que não vem ao caso aqui comentar, mas tudo isso foi me abrindo os olhos, né? E aí foi a partir daí que várias coisas começaram a mudar na minha vida. Então, eu mudei a forma de ver as coisas, de ver as pessoas com quem eu convivia. Comecei a realmente selecionar as pessoas que faziam bem para estar na minha vida, que realmente agregava, né? Comecei a ser mais grata por tudo que aparece na minha vida, por todas as situações que eu passo, porque mesmo as situações mais difíceis, inclusive essa, né, foi a que possibilitou tantas mudanças e tantos aprendizados. E eu falo isso assim, do fundo do meu coração, né? Eu tô até um pouco emocionada, mas não é de tristeza, é assim, de gratidão por ver o quanto eu evoluí desde 2016 até agora, né? E foi a partir daí também que eu falei que eu tive a vontade de fazer algo maior, que eu tive a vontade de ir atrás do intercâmbio, né? Foi a partir daí que eu também, enfim, aconteceram algumas situações, eu saí do emprego onde eu tava e tive a oportunidade de ir atrás desse intercâmbio, que eu não me arrependo, assim, de forma nenhuma, né? Eu até falo porque pra mim, enfim, eu encerrei essa experiência do intercâmbio, mas pra mim foi tão legal, foi uma experiência, assim, que o programa de au pair me proporcionou, que foi tão maravilhosa, colocou tantas pessoas maravilhosas na minha vida, me fez experimentar tantas coisas diferentes, tantas coisas assim que eu amei, que eu tenho muita, muita gratidão por tudo que eu passei, né? E por que eu trouxe isso aqui hoje? Porque em conversa com essa minha amiga que eu falei, ela comentou que um dos medos dela, né, em fazer um intercâmbio, ela sabe, essa pessoa sabe quem ela foi que uma situação delicada que tinha acontecido na vida dela retornasse, né? E aí foi a partir daí que eu contei a minha história pra ela, porque ela também não sabia. E eu falei o quanto foi importante o intercâmbio pra mim, pra eu crescer como pessoa, pra eu experimentar coisas novas e pra eu me superar também, né? Pra eu conhecer um lado meu que eu não conhecia e que hoje eu tenho, assim, muito orgulho de compartilhar,
né? Se eu olhasse lá atrás, eu acho assim, de verdade, que eu nem imaginaria tudo que eu passei, né? Tudo que eu vivi, e muito menos que eu estaria aqui falando sobre esse assunto nesse vídeo, né? E por isso que eu falo, esse vídeo assim não é com o intuito de ganhar likes, com o intuito de nada disso. É o que eu achei que seria válido compartilhar, porque eu acho que há pessoas, de repente não você, né, mas há pessoas, de repente, que você conhece, ou pessoas que estão convivendo com você, mas você nem sabe que estão passando por isso, né, e que de repente você pode ajudar de alguma maneira, ou se ajudar. Eu acho que esse é o principal, né? E foi por isso que eu decidi falar disso aqui, porque muita gente me perguntava também, por que você decidiu fazer o programa de au pair? E eu sempre falava realmente o porquê do meu interesse no programa em relação a viajar para um outro país, conhecer uma nova cultura, ter experiências diferentes, mas eu nunca tinha abordado esse assunto aqui, né, no detalhe. Como eu falei, era algo muito íntimo, mas decidi compartilhar agora porque eu estou pronta para isso, né? E porque eu acho interessante, depois de tudo isso que eu passei, né, falar com pessoas, eu acho que passaram pela mesma coisa que você, ajuda muito, né? Para você ver que você não é o único que passou por isso ou está passando, não é nenhum bicho de 7 cabeças. No momento a situação pode parecer sim, que não tem solução nenhuma, mas eu acho assim, tudo acontece no momento certo, que tem que acontecer para o melhor de cada um, né? E eu sou muito grata por isso, por conseguir perceber isso hoje. E então a experiência do intercâmbio, ela foi transformadora na minha vida, né? Ela partiu dessa situação que aconteceu, mas ela foi realmente transformadora. E a partir daí também eu comecei a cuidar muito mais de mim, né? E mudar várias rotinas. Então eu sempre fui uma pessoa muito ativa, sempre gostei de fazer esportes, como vocês sabem, sempre joguei vôlei, enfim, sempre gostei de academia, mas foi uma coisa que eu comecei agora a reparar em mim, sem pensar tanto em questão estética, não é nada disso, é mais assim, pela questão do meu corpo, da minha saúde, né? Por que isso é importante pra Juliana? Então eu quero cuidar de mim como o meu corpo sendo um templo mesmo, né? O que me possibilita fazer todas essas coisas, o que me possibilita viver aqui, experimentar tudo que eu tenho que experimentar, e eu quero cuidar dele da melhor forma, eu quero cuidar de mim da melhor forma, porque eu sei que eu mereço, né? Na experiência do intercâmbio, eu também tive um contato enorme com outro tipo de nutrição. A minha família lá, né, a mãe da família onde eu morava, ela tentava seguir uma dieta vegana, e a princípio pra mim aquilo era algo totalmente fora do que eu queria pra mim. Mas aos poucos minha mentalidade foi mudando, eu comecei a estudar mais sobre o assunto, comecei a estudar mais sobre nutrição, sobre alimentação, e isso é algo que me desperta muito interesse hoje também, a parte socioambiental, a questão ecológica, a questão de sustentabilidade mesmo, e é algo que me abriu totalmente os olhos para um mundo muito diferente do que eu estava acostumada. E isso me fez tão bem, me fez tão feliz e me faz ainda hoje, né, que a vontade de aprender é cada vez maior. Então eu falo assim, poxa, olha o quanto eu mudei, né, nesse pouco tempo, 2 anos e meio, né, se for pensar numa vida, é pouco tempo. Mas o que isso me trouxe de aprendizado que eu vou carregar aí para os próximos anos da minha vida? Então, assim, eu sou muito, muito grata por isso. Né? Até por isso que eu tô dizendo aqui, porque eu quero sim compartilhar no canal outras dicas do que eu vivo. Claro, vou continuar falando de intercâmbio, como vocês já estão acostumados, mas eu quero trazer essa questão também do que é importante pra mim hoje, né? Do que eu assimilei pra mim, que eu acho legal compartilhar, porque eu não acho que todo mundo tem que ter a mesma opinião sobre tudo, eu não acho que todo mundo tem que seguir a mesma coisa, porque o mundo seria também muito chato se todo mundo fosse igual. Mas eu acho que o que eu aprendo, que eu acho interessante, vale a pena compartilhar, porque outras pessoas podem ter o mesmo interesse, né? Ou conhecem pessoas que têm esse mesmo interesse. Então tudo que é bom eu acho que a gente tem que compartilhar, né? A gente tem que fazer perpetuar aí. Então eu vou continuar postando aqui no canal coisas de intercâmbio, quero retomar dicas de inglês, que vocês já estavam acostumados, mas quero trazer um pouquinho também dessa minha nova vida, dessa minha nova rotina, né, aqui.
E também lá no meu Instagram, né? Aliás, se você não me segue, eu vou deixar aqui embaixo, @ju_moretti, porque eu continuo compartilhando minhas coisas por lá e quero compartilhar mais da minha rotina também agora que eu voltei pro Brasil. E então é isso, eu acho que tem muito mais o que falar sobre esse tema, muito mesmo, mas eu acho que o vídeo de hoje foi assim uma forma de querer acolher, né? Primeiro também de compartilhar minha experiência, o que eu passei, como que eu cheguei até o intercâmbio, que eu acho muito interessante, mas também de acolher pessoas que passaram ou passam pela mesma coisa que eu passei lá atrás e mostrar que é possível sim você tirar o melhor disso, né? Eu sei como hoje pode parecer impossível, você pode estar parecendo assim, eu tô no fundo do poço, eu tô num buraco que eu não sei pra onde ir, mas eu acho que o que fez a diferença na minha vida foi que, apesar de tudo isso, né, e graças a Deus, com a ajuda das pessoas queridas que estavam perto de mim, eu também tive a capacidade de renascer ali daquele sentimento, daquele momento, de tudo que eu vivi e me tornar uma pessoa muito melhor. Então, eu queria mostrar isso pra vocês, né? E queria me colocar também aqui à disposição. Se tem alguém passando por isso ou conhece alguém que queira conversar, eu fico totalmente disponível, porque assim como me ajudaram, eu quero ajudar as outras pessoas que eu puder. E acho que é isso. Eu acho que era a mensagem principal que eu queria trazer no vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários se vocês quiserem, ou like se vocês quiserem também. Né? Se inscreva no canal se você não é inscrito, não é inscrita ainda. Deixo aqui as boas-vindas para quem é novo. E espero que a gente consiga continuar aqui nossas conversas nos próximos vídeos. Tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.